Olá, o meu nome é Eloíra Dilson Giacomassi Júnior. Eu sou acadêmico da Unicesumar. O meu curso é bacharelado em Teologia. O polo onde eu estudo é Curitiba Centro. A minha RA é 1914575595. Eu sou membro obreiro da Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo, no Ministério Parque dos Lagos. Eu tenho muita pouca experiência para pregação. Então vou apresentar o trabalho mapa. A disciplina desse mapa é Pregações e Práticas Ministeriais. Coordenador do curso é o coordenador mestre Rony de Carvalho Luiz Mestre. O professor é Reverendo Hernani Dias Lopes. O título desta mensagem é Jesus ressuscita sonhos. Quantos sonhos vocês precisam? Quantos sonhos precisamos que sejam ressuscitados na nossa vida? Jesus, ele quer ressuscitar sonhos. Então, temos que acreditar no nosso Senhor, que aonde ele toca, ele ressuscita sonhos. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus Pai, estamos reunidos aqui, ó Pai, nessa mensagem, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através dessa mensagem, falar que o Senhor ressuscita sonhos, falar que o Senhor muda decretos e histórias. Eu agradeço por tudo, por mais um dia estarmos aqui na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Você que tem a sua Bíblia, abra no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 11 e 16. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E que ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chore. E chegando, tocou-o na esquife, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderaram de um grande temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Irmãos, hoje, nos dias de hoje, que nós estamos em um tempo cheio de incertezas, como na economia, na saúde, na educação e nas leis. E também estamos com a incerteza do que vai acontecer no nosso futuro, o que vai acontecer. Mas Jesus, ele nos ensina em confiar em Deus e esperar em Deus, porque quem espera em Deus, as coisas acontecem. Precisamos depositar a nossa confiança em Deus, porque quem espera no Senhor renova as suas forças e o seu ânimo e renova a sua esperança. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125, 1. Podemos passar por crise, mas crise é pouco para milagres. Podemos passar por crise, mas nós veremos os sinais dos milagres de Deus para a nossa vida. Romanos 12, 2. Para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, ele quer que nós experimentamos a boa, perfeita e vontade, a vontade dele para a nossa vida. Nós temos a certeza que Deus quer nos dar um futuro melhor, porque nós somos filhos de Deus. Deus, ele quer o melhor para os seus filhos, como diz em Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, de não dar mal, para vos dar um fim que esperais. Jeremias 29, 11. Irmãos, nada sabe da história daquela mulher, nada sabe da história daquela viúva, nada fala sobre a sua identidade. A cidade de Naim era pequena e ficava próxima a Cafarnaum, na região da Judéia.
Um dia, numa das suas deslocações para pregar o Evangelho, para falar sobre o reino de Deus, Jesus foi visitar aquela região e ao entrar na cidade, o meu Jesus, ele se deparou com um cortejo fúnebre, levando um corpo para ser enterrado. O morto era um rapaz, filho único de sua mãe, que era viúva. A Bíblia apenas revela que depois de chorar a morte do seu marido, aquela mulher, ela estava sofrendo a morte do seu filho. A vida da mulher, a vida daquela mulher, ela estava triste, mas a vida de uma mulher viúva naquela época era coisa terrível. Porque as Escrituras nos adverte a importância do amparo às viúvas. Nenhuma viúva, nenhum órfão afligireis. Êxodo 22, 22. Por mais que ela tivesse amigos, parentes, e que ela tivesse a sua família próxima, tudo que ela acreditava havia se perdido. A morte do seu único filho significava a sua plena desesperança. O filho significava a sua única fonte de sustento e proteção e continuação da linhagem da sua família. As condições daquela viúva eram trágicas. Vamos falar sobre 4 argumentações nesse texto, que para te mostrar quem é Deus na tua vida. Jesus indo para aquela cidade, para a cidade de Naim, a mulher não sabia quem era Jesus. Jesus estava indo a caminho da cidade de Naim. E a mulher não sabia quem era Jesus. Muitas vezes nós somos surpreendidos por Deus. Deus ele vem em nosso socorro. Mas mesmo assim, ainda nós não enxergamos. O primeiro argumento. Quando chegou perto da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Versículo 12. Quantos sonhos interrompidos pelas circunstâncias da vida. O encontro acontece na porta daquela cidade, aonde a morte encontra a vida, porque Jesus é a vida. Jesus, ao chegar na cidade, encontrou uma triste cena, uma mulher chorando pela morte do seu filho. Quantos sonhos e planos dessa mulher foram interrompidos. Ela já havia passado pelo mesmo caminho, porque ela levou o seu marido. E agora ela deveria enterrar o seu filho. Quantas frustrações aquela mulher sobreveio sobre ela, tristeza e amargura de alma. Quanta tristeza nós temos na nossa alma. Por que estás batido, a minha alma? Porque se perturbas em mim, espere em Deus, pois ainda louvarei pela sua salvação, da sua face. Salmos 42, 5. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Mesmo na luta e sofrimento, vemos o cuidado de Deus para a nossa vida. Jesus não somente viu aquela mulher, ele enxergou o seu coração, ele captou a tristeza e a amargura. Eu creio que quando Jesus olhou para aquela mulher, ele falou em seu coração: não precisa sair de Naim para enterrar o seu filho. Aquela mulher estava desamparada, mas Jesus não a desamparou. Salmo 27, 10, o Senhor jamais me desamparará. O mesmo Jesus que não desamparou aquela mulher, ele jamais vai te desamparar. Quando Jesus falou, não chores, ela acalmou o seu coração e creu que os seus sonhos ainda estavam vivos para confiar nele. Era só confiar nele. Podemos passar lutas, podemos passar perdas e provações, mas sabemos que o consolo virá do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. E chegando-se, tocou a esquife e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e ele entregou a sua mãe.
versículos 14 e 15. Apenas uma palavra de Jesus muda história, muda decretos. Porque quando Jesus tocou na esquife, não no menino. Jesus, ao tocar naquela esquife, ele tocou na própria vida daquela família, daquele menino. Ao tocar na esquife, ele trouxe a vida para aquela família, a vida para a sua descendência e também ele ia suprir as suas necessidades. Jesus ordenou para a morte: eu te repreendo, e mudou toda a situação que estava naquele momento. João 11:25 disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que não esteja morto, viverá. Ainda que seja morto, viverá. Jesus devolve àquela mãe sonhos, metas, objetivos e propósitos a serem alcançados. Nada neste mundo resiste ao poder da palavra de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne, é o verbo que habitou entre nós. Quando Jesus fala, a vida. Se ele passa por um lugar onde não tem vida, aonde Jesus passa sempre a vida. João 6,68, Simão Pedro disse-lhe: Senhor, para que nós iremos, que só tu tens a palavra de vida eterna? Jesus, ao entregar o rapaz à sua mãe, ele arrancou das garras da morte e lhe deu a vida. Mãe é que gera, ela dá o dom. Jesus, ao devolver o menino, ele devolve para ela seus sonhos e metas e objetivos, propósito para serem alcançados. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Todos foram tomados, quarta argumentação, todos foram tomados de um grande temor e louvavam Deus. Versículos 16. Deus visitou aquela cidade e trouxe esperança, reconhecimento de quem é Deus. Sentimento de alegria pela graça alcançada encontrou aquelas pessoas. Nós temos que ter também o sentimento de alegria pela graça alcançada que tem encontrado a nós. Quando experimentamos o milagre de Deus na nossa vida, a graça ela nos alcançou. Porque em esperança fomos salvos. Romanos 8:24. Precisamos reconhecer quem é Deus. Precisamos reconhecer que Deus muda histórias e decretos. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor somente é a rocha eterna. Isaías 26, versículo 4. A conclusão. Irmãos e irmãs, o Senhor hoje intervém no seu caminho. Então se prepare para você dar a meia volta, pois a estrada para a morte e perdição foi interditada. O caminho da morte foi bloqueado e você vai viver agora uma grande virada em sua vida. Quem vem da parte do Senhor Jesus Cristo, você acredita que apenas um toque de Jesus, os seus sonhos serão ressuscitados, os seus projetos serão restaurados? Metas podem ser alcançadas. Quando o menino começou a falar, ficou provado que os sonhos e metas permaneceram vivos. Porque nada para Deus é impossível. Lucas 1:37. Ao retornarem para o seu lar, todos viram quem era Deus em suas vidas. Deus tem o momento certo para agir. Esteja onde você estiver. As palavras de Jesus atravessam dimensões. Todo tipo de barreiras físicas e espirituais. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Efésios 3:20. Queria fazer um apelo para você que está assistindo. Você que quer ressuscitar sonhos, quer mudar a sua história, mudar decretos, trazer novidade de vida. Porque só Jesus pode trazer a novidade de vida para você. Jesus, ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar os seus decretos. Ele quer te trazer coisa nova. Porque ele tem a palavra de salvação e vida.
Creio que essa palavra foi ao teu encontro e trouxe esperança. Rompa todo qualquer tipo de barreira. Rompa neste exato momento todo qualquer tipo de barreira que impede de você decidir entregar a vida para Jesus. Jesus, ele quer te dar um rumo da sua história. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui na tua presença. Eu sei, Senhor Deus, que essa mensagem foi de encontro, Pai, nos corações, trouxeram vida, trouxeram esperança, Pai. Pai, que o Senhor ajude, Pai amado, cada um a romper barreiras, a romper, Pai amado, limites para procurar o Senhor, ó Pai. Pai, agradecemos pelas novidades, pela a ressurreição de sonhos, que se tem algum lugar morto, Pai, se tem alguma morte em algum lugar, como o Senhor falou para aquele jovem, levanta-te, e o jovem levantou. Então, Senhor Deus, agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de pregar. Eu quero agradecer também a faculdade Unicesumar pela oportunidade de aprender um pouco sobre a palavra, sobre como pregar. Eu agradeço ao meu coordenador mestre, Rony de Carvalho, e também ao meu querido professor, reverendo Hernani Dias Lopes. Apesar de eu ter pouca experiência, eu não sei pregar, mas através de vocês, da Unicesumar, os meus olhos têm sido abertos. Através de você, Deus tem usado vocês para que eu consiga vencer os meus limites e as minhas dificuldades. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, porque vocês nos ensinam o que é a palavra de Deus, nos ensinam que Deus está cuidando de nós e que Deus sempre está nos protegendo. E eu agradeço muito pela vida de vocês. Desculpe se eu errei, porque é nervosismo mesmo. Obrigado. Deus os abençoe.